Você que é dev trabalha o dia inteiro sentado em cima de uma cadeira, e se essa cadeira for ruim, você vai sentir isso no corpo inteiro todo o dia. A Element Sophie resolve isso. Ajuste perfeito, suporte na lombar e design bonito. Um bom investimento em você mesmo. Use o cupom GALEGO no link e garanta a sua. Hoje eu quero fazer uma análise com vocês da jornada do usuário do aplicativo Fitfolio. Fitfolio é esse aplicativo aqui que o Matheus criou, a gente vai ver uma entrevista com ele depois, mas antes eu quero comentar com você, e isso que é algo que poucas pessoas fazem, que é tentar mapear a jornada do usuário, desde ele entender que existe um problema que ele pode baixar um aplicativo para ajudar na criação de hábitos, até como manter esse usuário dentro do aplicativo, como manter ele utilizando esse aplicativo. Alguns aplicativos fazem isso com uma maestria muito grande, por exemplo, o Duolingo. Duolingo gera, acredito que é 60 milhões de dólares de receita por mês, todos os meses, e ele consegue manter muito bem os usuários lá dentro através de streaks e desafios diários pequenos, curtos, e uma sensação de progressão. A maioria das pessoas, quando está desenvolvendo o aplicativo, não pensa muito na jornada do usuário do início ao fim. Mas eu acho que entender os conceitos aqui são interessantes para a gente conseguir fazer um aplicativo que vai engajar mais e por mais tempo. Ontem, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre a persona. Quando você tiver uma persona, essa pessoa tem que ser uma pessoa específica, tem que ser um personagem específico, que tem algumas questões que ela quer fazer, que ela quer ter na vida dela. No caso, quando a gente fala em aplicativos de mudança de hábito especificamente, a persona se faz muito importante, porque mudar um hábito é muito mais difícil do que, por exemplo, fazer uma transação, uma remessa internacional. Uma remessa internacional, realisticamente falando, se você tiver um aplicativo que a usabilidade é simples, você não precisa trabalhar muito em cima de uma persona que tem motivações, que tem inseguranças, que tem mudança de hábitos. É um aplicativo que a pessoa vai pensar, né, pô, preciso fazer uma transferência de real para dólar, vou abrir esse aplicativo aqui de remessa e vou fazer essa remessa, ponto, acabou. Não tô falando que não é útil, mas tô falando que é mais útil essa persona, muito mais útil, quando é um aplicativo que envolve algum hábito ou alguma mudança de hábito, como é o caso de ir na academia, como é o caso do Fitfolio, um app de treino e dieta. Quando a gente fala desse tipo de aplicativo, a jornada do usuário ela vai passar por algumas etapas. Então a gente tem pré-contemplação, contemplação, preparation, né, preparação, que é geralmente uma etapa que as pessoas pulam muito quando o assunto é mudança de hábito, elas não se preparam, elas vão direto para ação. Depois você tem manutenção e por fim você tem o relapse, a recaída. Quando o usuário está em pré-contemplação, ele não contemplou o problema. O usuário não necessariamente sabe que ele tem um problema, ele não tem vontade de mudar, ele não tem intenção de mudar, ele não tem um desejo de mudar, ele não começou a pensar numa mudança na sua vida. A nossa persona, ela vai estar em alguma dessas etapas, tá? Provavelmente, uma persona que não tá conseguindo manter uma rotina de treino, ela vai estar entre contemplação e preparação. Essa pessoa é uma pessoa diferente do que uma pessoa que já treina há muito tempo. Uma pessoa que já treina há muito tempo e consegue manter esse hábito de treino é alguém que está provavelmente em ação ou em manutenção. As features que cada uma dessas pessoas precisa são features diferentes. Cada feature vai abordar um determinado problema. E não tem problema você fazer um aplicativo de treino que tem o intuito de funcionar para iniciantes e tem o intuito também de funcionar para pessoas que já são mais experientes. A questão é, a gente tem que saber para quem que a gente está construindo e quais features são para quais pessoas. Se eu sou alguém que já treina há 10 anos, eu talvez não esteja muito interessado nas partes de planilha de treino do aplicativo, talvez eu não esteja muito interessado em assistir vídeos me ensinando a treinar, talvez eu esteja muito mais interessado em features que tenham uma relação direta com essas duas partes aqui. Então tá, vamos pegar uma persona que ela tentou malhar, ela não consegue manter constância, ela tem dúvidas sobre exercício e ela quer criar esse hábito. Quando você vai fazer um aplicativo, é muito difícil fazer um aplicativo para alguém que não sabe que tem um problema. Então, geralmente, a recomendação é não construir para essa pessoa, tá? Porque qual que vai ser a dificuldade? Eu não vou baixar um aplicativo para treinar se eu não quero treinar, se eu não tô nem contemplando iniciar uma rotina de treino, né? Isso que é pré-contemplação, eu estou antes da fase de estar contemplando algo. Se eu tô antes dessa fase, a única chance de um aplicativo funcionar aqui é se eu pegar alguém que não quer treinar e dentro do meu marketing do aplicativo, antes da pessoa baixar ele, eu conseguir convencer ela a treinar e a baixar o meu aplicativo. Cara, muito difícil. Por isso a gente cria uma persona que geralmente já tenha vontade de treinar, talvez já tenha tentado treinar, talvez já tenha se inscrito numa academia, talvez já tenha pulado aqui entre essas etapas de contemplação para ação, mas aí a ação não deu certo, aí ela voltou aqui e pensou, pô, como é que eu posso manter esse hábito? Geralmente a pessoa tá aqui, ó, né?
ela acaba caindo entre contemplação e preparação se a gente quer mudar os hábitos dela. Ao enxergar essa jornada do usuário, isso guia o nosso marketing e isso guia as nossas features. O marketing para alguém que já treina, ele às vezes é diferente do marketing para alguém que não treina. Por exemplo, definir que o meu usuário não sabe treinar. Definir que a minha persona, ela não tem confiança, né? Ela não sabe fazer os exercícios da maneira certa, ou ela não sabe se a maneira certa tá ali, ela não sabe montar uma planilha de treino, ela talvez não tenha organizado a vida dela em torno de conseguir encaixar esse treino dentro da vida dela. Para essa persona, eu poderia ter um marketing mais guiado para: eu vou te ajudar a entender como é que se treina, eu vou te ajudar a montar um plano para você treinar e eu vou te ajudar a treinar e criar e manter esse hábito. É um marketing muito diferente de você fazer marketing para alguém que treina há 10 anos e que precisa de uma feature específica. Por exemplo, alguém treina há 10 anos, mas de repente quer uma feature para ajudar na periodização. Totalmente diferente o marketing para essa pessoa e o marketing para a pessoa que não treina. Então a gente precisa tentar se colocar no estado emocional dessa pessoa quando ela encontrar o nosso marketing, quando ela encontrar, por exemplo, a landing page aqui, quando ela encontrar um post em que a gente fala sobre o nosso aplicativo. Onde que essa pessoa tá? O que ela tá buscando? Vamos imaginar o seguinte: essa pessoa que a gente criou, ela tá pesquisando diferentes aplicativos para treino, porque ela quer criar o hábito, ela quer aprender, ela quer criar essa confiança. Essa pessoa, ela vai ter provavelmente um estado emocional em que ela vai ter ali uma curiosidade, ela vai ter uma determinada esperança ali, mas ela pode estar também um pouco cética, um ceticismo, né? Será que isso funciona? Será que isso funciona para mim? Será que isso funciona para pessoas que nem eu? E baseado em quem a gente quer que o nosso usuário seja, a gente geralmente entrevista as pessoas no mundo real e tenta entender quais problemas essas pessoas estão enfrentando. Então, quando eu tô procurando por um aplicativo, pode ser que, por exemplo, eu não sei treinar. Pode surgir a pergunta: esse app vai me ensinar a treinar? Ou então, pode ser que a minha pessoa, o problema dela seja que ela sabe treinar, mas ela não consegue encaixar na rotina. Então, esse app ajuda na minha rotina? Eu vou me sentir muito julgado, muito julgada ao utilizar esse aplicativo? Será que emocionalmente vai ser tranquilo para mim usar isso daqui? A pessoa pode também estar num estado que ela pensa que talvez ela queira treinar, talvez ela saiba que treinar seja para ela, mas de repente ela não tem motivação porque ela não entende muito bem os benefícios que isso pode trazer para a vida dela. Então, de repente, o aplicativo pode trazer os benefícios ali, pode trazer um quesinho de instrução. Então, de repente, informações sobre saúde podem ser interessantes trazer, demonstrações, mostrar pessoas utilizando, mostrar como que é o aplicativo, como que a pessoa aprende a treinar dentro desse aplicativo, quais as features aqui que podem ajudar ela. A famigerada prova social, né? Pessoas como ela estão obtendo algum resultado. Isso daqui tem a ver mais com o marketing do que com o aplicativo em si também. E isso daqui, tendo isso em mente, isso aqui pode guiar as features que a gente vai trazer para o nosso aplicativo. Feature mais clara aqui pela persona que a gente está construindo: o ensino de treino, algum nível de acompanhamento, algum nível de auxílio no planejamento dos treinos, para a pessoa se sentir mais confortável, para ela estar guiada num trilhozinho. Se ela tem dificuldade com constância, a gente pode fazer ela traçar um plano, fazer ela falar: olha, eu quero treinar nesses períodos de tempo. Então, né, vamos colocar aqui, agendar os treinos, por exemplo, aí a pessoa recebe notificações quando for a hora de treinar. E com isso, a gente vai, com essas features, a gente vai movendo o usuário de contemplação para preparação, onde ela prepara os treinos, de repente separa uma roupa de academia, paga ali a mensalidade de uma academia, agenda na agenda dela quando que ela vai treinar e tal. O Fitfolio, no caso, tem dieta também, então de repente ela já planeja a dieta também. E nisso a gente vai movendo o usuário para ação. Na etapa de ação, o usuário vai mudando um pouco as emoções dele, vai mudando um pouco os comportamentos dele. Então, baixei, criei uma conta, comecei a utilizar. Será que eu estou sobrecarregado com informação? Ou será que está simples de utilizar? Será que isso complicou minha rotina ou simplificou minha rotina? Também isso tem que estar linkado com a preparação, o planejamento que o usuário fez. Se o usuário, ao fazer o onboarding no app, escolheu: cara, eu quero tentar perder 10 quilos em 5 meses. É interessante que as ações estejam ligadas diretamente com o planejamento do usuário. Senão, não vai ficar claro para o usuário, não vai ficar claro para a nossa persona que as ações estão levando ela para onde ela quer chegar. E para ficar mais claro ainda, né, você tem que se botar aí ou conversar com pessoas que estão nessa parte de ação para manutenção. É muito comum, tenho certeza que você sabe disso, que um usuário baixa o aplicativo, usa por um pequeno período de tempo e não se mantém usando. Como que a gente mantém essa persona ativa no nosso aplicativo? Como que a gente mantém ela construindo esses bons hábitos que ela quer construir? Para além do planejamento, né, quando essa persona chega aqui em ação, existem determinadas features que vão conseguir manter ela tomando essas ações. Então, por exemplo, se eu tô treinando para perder peso, eu observar que eu tô perdendo peso vai me ajudar. Então é interessante ela ter feedbacks ou dashboards mostrando a evolução nos treinos, mostrando a constância. Algo que, por exemplo, o Duolingo faz muito bem é que você tem a streak, né? Você tem uma certa motivação, por mais tosco que seja, ganhar as badgezinhas ali, manter a sua sequência,
frequência, uma motivação em continuar fazendo aquele comportamento. Algo muito utilizado por diversos aplicativos é a notificação, né? Notificação de, olha, você falou que ia treinar nesse horário, agora chegou no horário, vamos treinar? E algo que também funciona muito bem é o suporte social. Pessoas que fazem atividades em grupo tendem a fazer mais essas atividades. Então, por exemplo, se você olhar no Duolingo, você pode competir lá com os seus amigos. Se você olhar no Strava, o Strava tem aquela telinha, aquele videozinho que eles produzem que você pode postar em outra rede social para ganhar ali uma validação externa, uma validação social. Né? Você está divulgando um hábito que você tem, existe uma certa, não é pressão, mas uma accountability ali para se manter fazendo isso. As pessoas te veem como alguém que corre, você se vê como alguém que corre, então você tende a manter esse hábito por mais tempo. Durante a fase de manutenção aqui, aí é quando o hábito está sendo formado, né? Tá ali formado já, a pessoa já está fazendo isso ao longo de um determinado período de tempo. A pessoa tem um streak, tem um planejamento, tem algum acompanhamento, tem feedback, consegue ver a evolução. Isso aqui, digamos assim, é a fase do usuário ideal, é o usuário que dá menos trabalho, entre aspas. Você pode ter telas, e-mails de progresso semanal. Quando o usuário atinge um objetivo, ajudar ele a configurar um novo objetivo. Você pode ir agregando dados de outros lugares para tentar transformar a experiência em algo mais completo, tentar fazer com que isso seja o dashboard que a pessoa consulta para manter os hábitos ali. E a última fase do usuário vai ser a recaída, que é quando ela vai perder uma semana de treino porque ela foi viajar e ela tem uma dificuldade de voltar para esse treino. E é aqui que a maioria dos aplicativos perde os usuários. Quando o usuário perde a streak dele, não abre mais o aplicativo, volta para os hábitos antigos, o design nessa parte aqui, ele é bastante difícil. E você tem que se colocar também dentro da cabeça da pessoa para entender que ela provavelmente está desapontada, talvez exista um motivo, alguma coisa que faltou no aplicativo, talvez a pessoa esteja estressada, talvez ela tinha objetivos que ela não conseguiu cumprir, talvez a vida dela e a rotina dela tenham mudado e tenha ficado muito difícil manter aquele planejamento anterior. Então a gente precisa de features para tentar não perder essa pessoa, para tentar manter ela ali com a gente. Aqui, para fazer a pessoa voltar, por exemplo, o Duolingo tem uma feature que você pode retomar sua streak se você perder ela fazendo algum tipo de ação. Eu não sei exatamente qual que é porque eu não uso Duolingo, mas existe algo nesse sentido. O usuário tem que sentir que ele consegue voltar para aquela rodinha semanal que ele estava fazendo. Então a gente pode, de repente, sugerir treinos menores. Olha, de repente o seu treino não encaixava na sua rotina, vamos tentar fazer um alongamento só hoje. Vamos, de repente, recapitular o progresso desde o início, como que você estava lá no começo e como que você estava quando você parou. De repente, vamos te ajudar a fazer um planejamento para voltar. De repente, falta ali alguém próximo de você te encorajar. Algum amigo, algo nesse sentido. Ou, às vezes, até oferecer para o usuário uma pausa. Falar assim, cara, vamos pausar o seu plano por 2 semanas, a gente avisa quando acabar as 2 semanas e aí a gente tenta voltar depois, para tirar um pouco daquela pressão e deixar o usuário se sentir mais confortável para voltar. Então, essa jornada aqui, aliado com a persona, aliado com o que a gente falou nos últimos 3 dias aqui, são ideias muito interessantes que eu queria trazer para vocês, a importância de entender o ciclo de vida de um usuário dentro de uma aplicação ou dentro de um software. E a gente pegou exemplos bem complexos aqui, que são de hábitos e mudança de hábitos, tá? São, assim, dentre os aplicativos mais difíceis de se fazer, porque envolve muito mais o emocional das pessoas, envolve muito mais o que elas fazem fora do seu aplicativo. E agora, munido com a aula de hoje, com os últimos dias de aula que a gente teve, eu vou passar aqui para vocês a entrevista que eu fiz com o fundador do Fitfolio, com o Matheus, e eu quero que você tente identificar alguns desses pontos que eu conversei sobre, nas descrições dele do Fitfolio, no que ele fez pro Fitfolio ter sucesso, e que você dê uma olhada na jornada dele, né, de como o Matheus criou esse aplicativo, como ele desenvolveu, dos desafios que ele foi entendendo, e tente conectar com isso e ver como que isso daqui se encaixaria no seu caso, seja na sua empresa, seja no aplicativo que você está pensando em fazer, como que você juntaria isso que a gente conversou sobre personas, mudança de hábito e jornada do usuário, para tentar fazer um produto coeso. Bora pra entrevista. Pessoal, tô aqui com o Matheus do Fitfolio, a gente vai bater um papo sobre o Fitfolio. Matheus, se tu pudesse introduzir e depois eu vou te perguntar o que é esse aplicativo. Perfeito. Fala, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou o founder do Fitfolio, que é uma rede social fitness, onde você registra e compartilha seu treino e sua dieta com amigos no feed ou em clubes privados para competir com eles. É isso. Boa. Então tá, a gente tava conversando antes e tu me falou que agora tu tá full time no Fitfolio, né? Full time. Como é que foi essa transição, assim, até que rápida que tu fez? Tranquilo? Cara, foi tranquilo porque enquanto eu estava trabalhando na startup, o Fitfolio ele já tinha dado meio que certo, eu já estava tirando um bom MRR, então assim que eu fui demitido eu consegui me manter e acho que até foi melhor para eu conseguir dar foco total no que eu realmente quero. Então, boa. Me explica o que é o Fitfolio, eu baixei, mas eu quero entender exatamente como que é o aplicativo. Perfeito. O Fitfolio é um app que une tudo que você precisa para progredir na academia, na sua vida fitness, em um lugar só. Você faz um onboarding e se você tiver interesse, você recebe um plano nutricional
nutricional e uma rotina de treinos completa, feita com um algoritmo. E aí, quando você entra, você pode registrar suas cargas, séries, repetições, seu treino para continuar progredindo. E sua dieta com IA, tirando foto delas ou anotando. No app tem uma base de dados de nutrição bem grande, anota seu treino, o que você comeu, o que você consumiu. E depois disso, você consegue compartilhar o seu progresso, fazer posts e compartilhar no feed ou em clubes privados, para onde tem um ranking global do app e também ranking desses clubes onde você compete com seus próprios amigos. Boa. Eu vi ali que tu atingiu a marca de, acredito que são 70 mil usuários, é isso? Isso, 70 mil downloads. 70 mil downloads, tá. E você tem ideia de quantos usuários ativos, assim, mais ou menos? Como é que foi essa progressão? Quão rápido que subiu? Sim, eu tenho 70. Hoje eu bati 70.500 downloads e são mais ou menos 10 mil usuários ativos por mês. Bastante coisa. Vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um usuário, então, um usuário padrão aqui. Qual que foi a tua estratégia para divulgar isso e conseguir esse crescimento tão rápido? Como que tu conseguiu trazer tantos usuários? Como que eu encontrei o Fitfolio? Tá. Acho que hoje a minha maior forma de ganhar usuário é através das minhas próprias redes sociais, onde eu compartilho o meu trabalho como founder. Acho que foi o que mais me trouxe retorno, esse building public, onde eu compartilho diariamente quantos usuários eu tenho, o que eu fiz, o que aconteceu de errado. E com certeza alguns vídeos viralizaram no TikTok, falando, por exemplo, eu criei o Brava brasileiro, tipo isso, um carrossel no TikTok, pegou 1 milhão de views e aí entra muito usuário. A segunda forma, com certeza, acho que é o boca a boca, já que, como é uma rede social, para funcionar, você precisa convidar seus amigos, criar clubes e aí isso vai crescendo assim exponencialmente de forma orgânica. E acho que essas são as duas maneiras, já que essa é a minha única forma de distribuição. Eu não rodo anúncio, eu não pago influencer, eu só compartilho organicamente todo dia. Boa, mas tu pegou ali então um número bem bom de visualizações no TikTok, né? Fora o TikTok, você pegou também alguma coisa no Twitter que eu vi? Alguma outra rede, alguma Sim. outra estratégia? O Instagram, o TikTok e o Twitter, assim, os três principais. Boa. Aí eu peguei o aplicativo, eu abri ali o Fitfolio, veio um questionáriozinho, imagino que você tem uma IA talvez integrada ali para me guiar no questionário, perguntar a minha idade, peso, altura, meus objetivos, quanto que eu peso, quanto de massa eu quero ganhar. E aí durante o onboarding, existe a possibilidade de ter um plano pago ou existe a possibilidade de eu começar gratuitamente no Fitfolio? Qual que é a diferença? Então, a diferença é que depois que você responde todas essas perguntas, você vai receber um plano personalizado, um treino completo, uma dieta completa, e você pode ter acesso a isso se você assinar o app. E se você quiser, ele é freemium, você pode continuar, conhecer melhor o app e aí decidir se assina depois. Todas as features dele são, a maioria é de graça. Tudo que ele oferece, você consegue gratuitamente. Assinar é só algumas features premium, onde melhora a experiência do app, criar vários clubes, a IA para treino, para dieta, verificado, o clube de assinantes que eu tenho, onde a gente compete todo dia e eu premio eles todo mês no ranking. Acho que esse é a principal feature que eu falo do Premium, é essa parte da comunidade, onde eles se apoiam todo mês, eles compartilham os treinos, eu premio eles, acho que é isso que mais cresce. Pô, mas a parte gratuita também tem ali um feed, né? Um negócio que vai aparecendo. Como é que funciona esse feed? Tem, um feed público, igual do Twitter, onde todo mundo pode usar de forma gratuita, não tem acesso, não é acesso premium. Você fez seu treino, comeu alguma coisa, pode compartilhar seu progresso, o que você fez no dia, e Boa, todo mundo tem bacana. acesso. E aí, Bom, o Fitfolio é recente, né? Quando que tu começou? Quando que começou a ter usuários? Como é que foi esse iniciozinho, assim? Porque eu vejo que o problema, especificamente, desses aplicativos meio estilo rede social ou talvez marketplace, é que quando você não tem ninguém, o aplicativo não tem muito valor. Precisa ter gente para o aplicativo ter valor. É muito difícil sair do zero, tu conseguiu quebrar essa barreira meio rápido. Como é que foi esse início? Perfeito. Cara, a minha história foi assim, eu comecei em janeiro do ano passado, eu tranquei a faculdade, saí do meu trabalho para dar foco total nisso, e aí em 5 meses eu lancei um MVP. Só que o MVP era um app de tracking de treino e dieta padrão. E eu percebi que ele era muito igual a todos, sabe? Tem muito app assim. O que faltava realmente era essa parte da comunidade, onde você consiga encontrar pessoas para compartilhar sua jornada e ir junto. Então, eu depois de mais 3 meses, continuei trabalhando, 4 meses, trabalhando só nessa parte social. Em outubro eu lancei o app oficialmente. Acho que é a versão que eu imaginava, que eu queria. E, cara, foi muito difícil no começo, esse negócio que você fala da parte social, realmente. Ninguém usava, ninguém postava, e eu ficava todo dia lá, vendo o feed, só eu compartilhava e falava, porra, caralho, ninguém vai usar. E aí, só que todo
Eu mesmo assim, continuei trabalhando, continuei compartilhando no TikTok. Eu criei mais de 10 contas no TikTok, compartilhando 3 TikTok toda hora, até que um viralizou e de repente mesmo, entrou muito usuário. Foi 10 mil num dia, e aí dali pra cá foi Aí só foi. crescimento. Boa. Você teve um vídeo viral que trouxe muita gente, aí todo mundo começou a interagir ali rapidamente. Boa, interessante. Sabe como é É, que o Reddit começou, cara? Sabe como é que eles solucionaram esse problema? Vocês conhecem a história? não. Então, o Reddit é pra quem não conhece, né? Imagino que a maioria das pessoas deve conhecer. Você posta um tópico, pode ser um link, pode ser um vídeo, pode ser um post por texto, e embaixo tem uma discussão via comentários. Os fundadores criaram essa plataforma, não tinha ninguém na plataforma. O que que eles fizeram? Uhum. Eles ficavam discutindo entre eles mesmos com várias contas fake. Então, se alguém postava um artigo, uma pessoa comentava, outra respondia, e eles iam alimentando entre os funcionários ali, conversando como se fosse um monte de gente que não se conhecia. Sim, perfeito. Foi mais ou menos isso. Era só eu lá. Só eu não compartilhando, cara. Boa, e eu acho que, assim, ao meu ver, tu identificou bem qual que é o diferencial do negócio, que, digamos assim, tem certos aspectos também do Strava, que eu acho que o Strava funciona muito bem porque você compartilha aquele videozinho lá do pessoal correndo, tem um certo grau de competição. Eu nunca usei o Strava, mas eu já vi esse tipo de conteúdo. Então Uhum. eu acho que essa pegada social veio muito forte, acho que foi uma sacada muito boa. Sim. Você, tipo, pegou inspiração neles assim, ou foi só, tu achou que era uma feature legal? Não, peguei bastante inspiração, porque eu usava. O Strava era um dos apps que eu usava antes de começar o Fitfolio. Eu usava o Gymrats, o Heavy, o Call AI e o Strava. Eu falei, porra, vou unir todos em um só. E essa feature do Strava é uma das mais importantes do app. Inclusive, se você tem um app de consumidor, um B2C, é muito importante que você tenha algo dentro do seu app onde os usuários queiram compartilhar para fora, no Instagram, queiram compartilhar com outras pessoas. Então, é muito importante essa feature. O usuário treina e aí consegue postar um overlay no Instagram, que tem o nome do Fitfolio, e aí ele faz um marketing gratuito para mim. Boa, então tu já tinha essa sacada, tu tinha essa noção de que isso era uma feature importante que podia impulsionar ali o negócio. Sim, sim. E aí tá, a galera do Fitfolio consegue criar clubes com os amigos e fazer algum nível de competição? Não cheguei a usar muito. Isso. Quando você entra no app, você pode criar esses clubes onde você convida seus amigos e eles entram e aí funciona como um ranking mensal e geral. Quando você posta um treino, você ganha um dia ativo e aí você compete com quem treina mais, né, no mês, igual o Gym Rats. Boa, entendi. Eu acho que tu deve ter uma noção muito boa da idade do teu público, né? Idade e, enfim, segmento, imagino que deve ser um público mais jovem? É mais jovem, sim. Boa. Tu tem tido alguma dificuldade com churn em algum sentido? Com o pessoal baixar e sair muito rapidamente? Ou então tá crescendo muito rápido e você não consegue dizer? O que que tu tem visto nisso? Sim, não, tem churn. Como esse é o problema, inclusive, do viral, apesar dele trazer muitos usuários, ele também traz muitos curiosos. Então eles assinam e logo depois eles só queriam ver como era e cancelam. Então tive muito churn, inclusive teve o mês passado, eu acho que, porra, entrou quase todo mundo que entrou por causa daquele viral cancelou. Tive muito cancelamento, eu tava chegando em 1.000 assinantes, desceu pra 700. E foi muito difícil porque, porra, você nunca tinha passado por isso, né? Você nunca imagina que as pessoas vão cancelar. E aí foi assim que eu aprendi que assim que teve cancelamento, eu mando e-mail pra todo mundo e acabo descobrindo que é isso, eles só queriam ver como era, mas, sabe, não são pessoas fitness, não são o público-alvo, o ICP que eu quero trazer pro app. Boa. Então, digamos assim, tua persona, a pessoa que tu quer trazer pro aplicativo, é quem já tem esse hábito, e aí tu quer fidelizar ela dentro do aplicativo. Então, perfeito. Hoje eu tô começando a trabalhar mais nesse CP. Eu quero trazer pessoas mais disciplinadas, mais focadas, que realmente vivam esse lifestyle fitness, mas que também traga pessoas que querem ter esse lifestyle fitness, entendeu? Então a ideia é que o Fitfolio tenha uma identidade, a identidade da pessoa que é focada, que é disciplinada, para o usuário que não é entrar e querer fazer parte disso, entendeu? Boa, bacana. Que, enfim, eu tô trazendo isso daqui também porque que é interessante, que eu tô estudando aplicativos quando o âmbito é mudança de comportamento do usuário. E você tem o caso muito comum que, tipo, todo aplicativo tenta causar uma mudança de comportamento no usuário, ele tem uma jornada do usuário que o usuário começa muito motivado, depois ele acaba perdendo a motivação e, geralmente, em 3 meses ele para de usar completamente. Se o intuito é, tipo, essa mudança, um dos grandes pontos de atenção, da grande dificuldade mesmo, reter o usuário, porque ele observa nele que tem um problema, um comportamento que ele quer mudar, ele baixa o aplicativo animado, motivado, ele vai uma semana,
funciona, e assim como as pessoas fazem na academia, né, depois de um tempo você para de ir. Além da questão social que a gente conversou, que eu acho que é importante para manter o aplicativo, tu tem alguma técnica, alguma ideia que tu tenta trazer para manter o público no aplicativo por um tempo, utilizando? Sim, hoje é muito difícil mesmo reter o usuário, muito mesmo. Ainda mais nessa parte fitness, onde é muito difícil você criar o hábito de ir para dia. E eu crio essa comunidade, crio esse grupo onde eu entro em contato com eles todo dia, a gente manda mensagem todo dia, conversa todo dia. Todo mês eu premio eles. Acho que a minha forma de reter é mostrar que realmente o hábito fitness faz bem para você, não só na academia, mas também na sua vida. Você trabalha melhor, você vive melhor, você faz tudo melhor na vida. Então a ideia é realmente fazer com que a pessoa se sinta melhor, se sinta bem, né? Pô, acho que faz bastante sentido. Eu vi ali que eu posso escolher a minha rotina de treino e eu posso habilitar as notificações. A notificação vai me avisar para treinar? Como é que funciona isso? Sim, quando você assina, você recebe um plano de treino e aí eu monto um treino pra você. Por exemplo, hoje eu treino A, treino de peito. Aí eu mando uma notificação pra você, ele fica salvo lá que hoje é de treino de peito, você anota e compartilha. E também tem as notificações do descanso da série, né? Você anota a sua série, aperta o botão lá e começa a contar o cronômetro de descanso e te vira uma notificação também. Pô, e dentro do app, isso talvez seja uma crítica, mas não leva pro lado ruim do negócio. Eu acho que no onboarding, ao cair dentro do aplicativo, existe uma determinada curva de aprendizado que tem muitas features ali, tem muitas coisas mesmo que o aplicativo oferece, até fiquei um pouco surpreso. Você nota que os usuários, eles têm essa dificuldade de começar a engajar com o aplicativo, ou o pessoal simplesmente fuça o suficiente e descobre? Depois que você entra no app, Depois que você entra no app, saiu do onboarding, tem a telinha de escolher o plano, ou então continuar sem o plano, e aí, pá, caiu no app, você pode colocar ali, tem uma caixinha de texto, pode colocar que você comeu ou fez um treino, algo assim. sim, tá. Cara, na verdade eu acho que isso foi essa parte onde eu envio eles para tela de perfil, eu envio com uma. Igual no Instagram, quando você cria um Insta, ele tem 4 steps principais, onde você precisa adicionar uma foto, adicionar uma bio. Então, isso na verdade foi. Eu usei isso para levar o usuário em app, né? Acho que melhorou até. Entendi. Tu acha que o quê? Acho que melhorou. Ah, boa. Eu não sei como é que era antes, então eu só tenho a visão de como Aham. é o negócio atualmente. E queria te perguntar, o usuário, tipo, utilizando o aplicativo ao longo do tempo, eu como alguém que vai pra academia, eu vou ter algum determinado progresso. Eu consigo acompanhar meu progresso dentro do aplicativo? Sim, na parte de treino, você tem o gráfico de progresso da sua série, você vê quanto que você fez no mês passado, quanto que você fez no começo do mês, e aí você vai progredindo o número de repetições toda hora. Eu acho que eu preciso trabalhar melhor nessa feature de, por exemplo, dar um relatório semanal, um relatório mensal, tô melhorando a parte. Então, isso é um ponto que eu ia te falar também sobre fidelização do usuário, que quando você tem um dashboard com feedback, por exemplo, semanal, é bastante legal que você, tipo, o usuário consegue ver que ele tá chegando próximo do objetivo dele, o que levou ele a chegar nesse objetivo foi seguir ali o passo a passo, ou então o cronograma do negócio, e semanalmente, quando você tem um relatório por e-mail, por exemplo, que seja, ou um dashboard semanal que você consegue comparar com semanas anteriores, acaba fidelizando um pouco mais, acaba dando uma motivação também pra pessoa. Não sei se chegou a implementar ou pensar em algo assim. É muita coisa também, né? Muita feature. É muita coisa, cara. Eu também tô aprendendo tudo no caminho, né? Então, hoje eu por exemplo, envio um e-mail semanal para os usuários mais que estão mais ativos, né? Por exemplo, o cara fez os 5 treinos dele no mês, eu mando um e-mail, eu uso o Resend, né, para mandar um e-mail para ele. Mas dentro Boa. do app falta eu mostrar mais o progresso do usuário, né, em relação a treino. Então, sim, eu acho que você deve sentir isso porque todo aplicativo ele acaba sendo um balanço, né, de todas as features que a gente pode adicionar para tentar melhorar a vida do usuário, só que todas elas também vão adicionar complexidade, uma carga cognitiva e vão desencorajar o usuário também se o negócio for muito complicado. Então é sempre muito difícil encontrar esse balanço em o que você deve adicionar no aplicativo e o que você deve manter o mais simples possível para a experiência ser, tipo, sem fricção. Sim, sim, é verdade. Eu tive muito problema com isso porque eu queria abraçar todo mundo, todo mundo pedia feature e eu botava lá e chegou um tempo que tinha tanta coisa que fica difícil do usuário saber o que que ele realmente quer, o que que ele precisa ali, entendeu?
Então Uhum. eu tirei bastante coisa. Apesar do app hoje ser um tudo em um, eu acredito que ele tá bem melhor do que era no começo, assim, porque eu colocava muita coisa, pensava muito em feature. Boa. E agora de curiosidade, assim, você chegou a ver, tipo, você chegou a usar um desses wearables de mensurar batimento cardíaco e tal? Já chegou a usar algum desses aplicativos? Eu nunca usei, mas tá no roadmap do Fitfolio eu ter um wearable. Em breve, né? Novidades aí. Você tá pensando em fazer uma integração com algum que tenha essa Não, ideia? criar um wearable. Tá, entendi. Você tá pegando uma dor de cabeça bem grande, então. O que que eu ia te falar? Esses aplicativos de wearables, eu acho que para além da funcionalidade, eu nem sei o quanto que eles te ajudam a progredir e tal. Eu noto que eu acho interessante, acho que é super interessante, eu não sei o quanto que ajuda na progressão e etc. Mas eu acho que os aplicativos em si são muito bem feitos. Eu gosto muito dos relatórios e da forma que eles apresentam os dados. Então, de repente, pode ser uma inspiração interessante você usar um desses para ver qual é, ver como é que ele apresenta, como é que Sim, ele dá os relatórios, etc. sim, verdade. Boa, então, nessa pegada que tu falou de tentar abraçar o mundo e fazer feature pra todo mundo, uma coisa que as pessoas, enfim, né, na academia fala muito sobre a ideia de personas, que tu vai ter alguns públicos-alvos e tu vai abraçar as necessidades desses alguns públicos-alvos. Acho que tu acabou, né, tendo essa experiência um pouco na marra, assim. Eu não sei se você já pensou, mas, tipo, quem é a pessoa que você, tipo, qual o propósito específico para cada pessoa que você quer que o aplicativo supra? Não sei se você tem isso em mente ou não, ou tu foi fazendo de repente o que tu queria. Sim, hoje, o que eu tenho, a ideia que eu quero passar com o Fitfolio é ser realmente esse lugar onde você progrida e ajude outras pessoas a progredirem. É uma comunidade mesmo, onde todo mundo te ajuda, você motiva outras pessoas e acaba se motivando também, vendo o seu progresso, vendo o seu treino. Mas hoje, a principal feature que usam assim do Fitfolio eu queria que fosse para todo mundo, né? O cara que joga bola, postar que joga bola, o cara que joga tênis, mas infelizmente é muito difícil você já conseguir um público, imagina de todos os esportes, né? Então hoje o principal mesmo é a pessoa que anota treino, que faz academia, né? Mas pro futuro eu queria mesmo ser uma rede social fitness, onde todo mundo compartilhe todo tipo de atividade física. Boa. Queria te perguntar também da questão da dieta. A gente tem a questão de treino, a questão social, acho que funciona super bem. A gente tem também uma questão ali de dieta. Tu acha que essas coisas se conversam bem dentro do aplicativo? Tu acha que, tipo, a pessoa tende a usar os dois ou tende a usar meio separado, assim? Um grupo vai usar mais o de dieta e outro mais o de academia? Sim, tem pessoas que realmente só não usam a parte de dieta, só usam o treino. Tem pessoas que só usam a dieta, mas a grande maioria dos assinantes usam tudo. Eles usam as duas partes. Eu converso com eles e os dois são úteis para eles, né? Boa. Interessante. E agora sobre a parte do desenvolvimento em si, que, enfim, afinal das contas é um canal de dev para dev, né? Acho que é interessante Uhum. tu comentar de repente um pouco como que foi a construção, tipo, a nível técnico mesmo, como que foi a escolha de como que tu desenvolveria, quanto de IA que foi feito, quais plataformas que tu utilizou, de repente, tu dando uma pincelada nas partes que tu pode falar sobre isso, ia ser bacana. Perfeito. Cara, eu usei muita IA e eu acredito que se não fosse a IA, eu não teria conseguido. Desde o começo do desenvolvimento, a primeira ferramenta que eu baixei foi o Cursor, e desde então eu venho usando muito IA, ele foi evoluindo. Hoje, por exemplo, eu já não escrevo mais uma linha de código, e acho que a ideia é essa, assim, Hoje é possível, a IA avançou num nível que você consegue criar o que você quiser, você só precisa ter realmente a ideia, buscar aprender, mas foi muito IA, eu não teria conseguido Boa. sem. Tu teve algum grande problema técnico que tu quer trazer pra gente ou não? Ou foi mais ou menos tranquilo? Cara, deixa eu pensar. É que assim, eu não sabia quase nada quando eu comecei. Eu fiz faculdade de desenvolvimento, mas eu não aprendi quase nada, ou não tem muito conteúdo, então eu só fui aprender fazendo. Acho que essa é a melhor coisa que você faz é estar na prática, aprender na prática, fazendo mesmo, mas assim, Boa. Não, acho que faz sentido. realmente, problema eu não lembro muito. E, cara, é tanta coisa, é tanta coisa. Então, não consigo lembrar agora, mas realmente eu não sabia quase nada. Então, eu aprendi muito sozinho. De repente tu provavelmente teve vários pequenos problemas e foi trabalhando em cima deles, mas não teve, assim, um grande incidente de repente. Perfeito. Inclusive, para colocar o app na App Store, hoje em dia tá bem mais fácil. Tanto que eu fiz
fiz uns freelas e percebi que foi muito mais fácil do que a primeira vez que eu coloquei o app. Demorou muito, cara. Foi bem complicado. A Apple ainda é meio notória por isso, com o quão difícil é você subir um app pra App Store. É a parte mais difícil de ser validado lá. Sim, é. E vamos lá, pensando em retenção de usuário também, tem algumas técnicas que as empresas utilizam para manter o usuário logando ali todo dia. Acho que o que teve mais sucesso disso, que é mais notório de repente, é o Duolingo e a ideia das streaks. E, às vezes umas badges que você ganha quando você completa, enfim, tantos dias, etc. Você tem algo nesse sentido? Tenho. Estudei muito, muito Duolingo e hoje o app tem um streak. Você faz uma ação dentro do app, anota sua dieta, posta um treino, você ganha um dia ativo. E tô trabalhando também bastante na gamificação. A próxima feature que eu vou lançar é você ter medalhas e nível, né, dentro do app. Boa. E nesse Duolingo tem só uma coisa que geralmente se diz para tomar cuidado na streak do Duolingo, é que o Duolingo nunca quer que tu perca a streak, porque se tu perder a streak, é muito ruim, o usuário fica muito desmotivado que ele começa do zero. Você já pensou nesse problema? Pensei, porque eu passei por ele. O meu streak era um pouco complicado de conseguir. Por exemplo, você sempre tinha que compartilhar alguma coisa no app. E às vezes realmente você não compartilha. Então, eu deixei ele bem mais fácil agora. Você faz uma ação dentro do app, você ganha um streak. E também criei o freeze, né? O congelamento. São 3 congelamentos que você tem. Caso você perca um dia, você já recupera o streak no mesmo dia, sem fazer nada. O app automaticamente recupera para você. Aí facilitou bastante a retenção, assim, e o aumento do streak dos usuários. Boa, bacana. Então, cara, eu acho que você conseguiu pegar vários cases de sucesso e aprender inteligentemente com esses cases, porque tudo que eu fui citando aqui tu já tinha pensado. O caso do Strava, o caso do Duolingo, a ideia do Instagram e tal. Como é que você conseguiu tanta inspiração? Foi só, tipo, da tua cabeça e raciocinando as coisas, ou você fez uma pesquisa mais ativa, de repente? Então, é que eu usava muito esses apps de fitness, né? Então eu já tinha uma base ali. Mas realmente, se você quer ter um app ainda mais pro consumidor, você precisa estudar tudo que faz sucesso, tudo que tá bom, você precisa aprender com por que que esses apps dão certo e, assim, realmente ver cada detalhe que faz os apps dar certo e o que funciona neles, para você conseguir aplicar no seu de forma que funcione. Então, eu estudei muito os apps, né? Eu gosto muito. Se você ver aqui no celular, cara, eu tenho todos os apps baixados. Ó, umas Aham. 20 apps, porque eu fico mexendo em app, assim, estudando, cara, toda hora. Boa, boa, acho que isso aí foi bastante importante. Então, digamos assim, a série que a gente tá fazendo aqui, né? Às vezes eu analiso um SaaS aqui no canal, e agora eu tô especificamente focando em algumas dessas features que eu fui te perguntando sobre para ajudar, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em adquirir usuário, fazer o onboarding e reter o usuário. Acho que tu tá, assim, se caminhando perfeitamente aqui no caminho certo, né? Entendendo as motivações de cada usuário. É uma das coisas que tu faz bastante, acho que inteligentemente, é que a primeira coisa que o usuário faz é definir um objetivo ali dele. Isso daí, né, é bastante importante nesse tipo de aplicativo. Imagino que tu deva ter visto isso em outros e trouxe a ideia. E conforme eu vou progredindo, eu vou atualizando o meu objetivo. Tem, assim, eu bato meu objetivo, eu ganho alguma coisa, eu vou aumentando. Como é que funciona essa questão? Tipo, se eu quero ganhar minha massa, como que eu sei que eu botei ali, né? Que eu queria ganhar 3 quilos de massa muscular e 0,25, acho, quilos por semana. Como que eu sei que eu consegui isso e como que eu visualizo isso? Então, e depende de você, na verdade, porque você tem essa meta, mas para eu saber, pro app saber, você precisa registrar seu Logicamente. peso, cargas. E aí, quando você registra, por exemplo, se atingiu o seu peso, eu mostro uma tela de parabéns, e aí vamos pro próximo objetivo, para você mudar, para continuar, né, utilizando. Boa, bacana. Cara, acho que tu, assim, não sei se tu já pensou em tudo, quer dizer, pelo que a gente conversou, tu já pensou em tudo algumas vezes. Você vai ter o grande desafio, na verdade, de manter a rede ali alimentada e os usuários voltando. Notoriamente, o tipo de aplicativo que você abordou é um aplicativo que o grande problema é o churn, né? É a pessoa entrar e sair, como a gente conversou ali, em poucos meses as pessoas saem. Mas, assim, acho que você tá preparado para esse desafio. O que você tá mais animado para trazer pro Fitfolio? O que você tá bem animado para vir nos próximos meses? Eu tenho um roadmap, assim. O Fitfolio, realmente, eu preciso. Para melhorar o churn, eu fiz muito de tentar fazer com que o usuário assine o plano anual, a qualquer forma. O plano anual é muito mais barato que o mensal e que o semanal. Eu vou fazer agora
o projeto Verão, onde eu vou dar 50% de desconto para os usuários. E também eu tô chegando agora com a plataforma para nutricionista e para personal trainer, para tentar captar tanto captar clientes deles, quanto os usuários do meu app conseguirem ter acesso a personal e nutricionista dentro da rede. Então a ideia é ser uma rede social onde você consiga se conectar com personal trainer e nutricionistas. Eles vão ser tipo um role dentro da plataforma, onde eles conseguem compartilhar seus clientes, compartilhar o trabalho deles, e você consegue entrar em contato com esse nutricionista. Então a ideia é captar tanto no personal quanto o usuário captar o personal. E site e um MFit em um só. Aí tô trabalhando bastante nisso. E, cara, acho que o foco é esse agora. Eu fazer esse B2B, né? Esse trabalho mais que tem menos churn, inclusive, de escalar. Boa, temos só mais duas perguntinhas. Primeira coisa, queria te falar, já comentei, né, mas enfim, cuidado com o feature creep. Acho que esse é um dos problemas que é bem grande nesse tipo de aplicativo, mas acho que se tu se inspirar nos aplicativos grandes, que tem digamos assim, eles são simples, mas eles são super complexos, né? O Instagram ele é simples, mas ele é super complexo. Ele tem muita feature, mas o básico ali, super simples. Acho que se você for nesse caminho, você vai ter um sucesso legal. E quanto a isso, quanto a essa, enfim, crescente número de features, roadmap, etc., queria te perguntar como que tu se organiza? Como que nesse meio desse caos, o que tu faz para ter uma determinada organização? Ou então, se é só caótico mesmo, você só vai fazendo? Cara, era muito caótico, era tipo só fazer mesmo. Eu não tenho uma estratégia nem nada, eu só preciso compartilhar isso, eu preciso fazer essa feature com IA, então eu só tentava alimentar o mais rápido possível os usuários, entregando coisa pra eles, entregando vídeo, mas agora eu acho que eu melhorei essa parte, eu fiz com o Cloud todo um calendário, onde eu sei o que eu vou postar, eu sei que feature que eu vou trabalhar, então tá bem mais organizado agora. Mas antes era caos total. Boa. Eu acho que tu deve se sentir parecido comigo que a parte boa de ser o teu próprio chefe é que tu é o chefe. A parte ruim é que tu é o funcionário também. Sim. É muito trabalho. É assim, acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. É isso, o dia inteiro, cara, todo dia. É um chefe abusivo, né? É complicado, eu também tenho esse problema. É isso. Então tá, vamos encerrar aqui. Queria te dar uma chance então pra tu convencer quem tá assistindo isso daqui a usar o Fitfolio. Por que que eu deveria usar o Fitfolio? Eu acho que você deveria baixar o Portfólio se você quer atingir sua melhor versão, se você quer se tornar uma pessoa mais motivada, mais consistente, não só na academia, mas também ter o mental para você conseguir ser consistente em qualquer área da sua vida, seja para buscar um trabalho melhor, ser consistente na sua vida. Acho que a academia ela te ajuda a melhorar isso e vai para todos os campos da vida. Acho que é isso. Com certeza. Acho que com certeza essa constância, disciplina é muito importante e acho que no mundo atual, principalmente, esse pertencimento a algum determinado grupo ajuda muito a gente a atingir os nossos objetivos, né? Que é tudo muito virtual e tal. Se você fizer parte de um grupo de pessoas que têm objetivos similares, você tende a ir mais em direção a esses objetivos. Cara, é perfeito. É por isso que eu comecei. Quando eu comecei na academia, eu precisava começar, porque eu tive uma doença, faltava GH, eu não tinha GH no meu sangue, então eu comecei a treinar e eu não tinha ninguém. Então eu fiz na pele o que é você tentar ter uma vida decente e você a sua jornada, então eu sei o quanto essa comunidade ajuda você a se manter motivado e se manter fazendo aquilo que vai melhorar a sua vida. Boa, legal. Matheus, muito obrigado aqui pela entrevista, muito obrigado pelo teu tempo. Pessoal, testem o Fitfolio. Baixa aí e dá uma utilizada que tá bem legal. Valeu, galera, tamo junto, viu, velho? Valeu, Tamo rapaziada, junto. prazer.